Amém? Segundo ponto, irmãos, é o construtor insensato. Versos 26 e 27. Bom, o construtor insensato, aquele é diferente do construtor sensato, do construtor sábio. Agora, o construtor sábio, ele ouve a palavra e a pratica, o insensato, ele ouve a palavra e não pratica. Tem muitas pessoas, então, que constroem suas vidas falsos alicerces. Às vezes tentam, por exemplo, construir um alicerce de uma religiosidade externa. Daí tenta aquela salvação por obras, né? Então ela acha que o fato dela fazer todo o ritual religioso, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, tudo isso, ela acha que ela está construindo um alicerce para a vida dela, que tem aquela mentalidade, né? Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Não está totalmente errado nesse sentido, porque a gente colhe, é até bíblico, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Mas só que elas fazem disso o seu alicerce, a sua vida. Tem pessoas também que se apoiam em falsos alicerces nesse mundo. Muitas, por exemplo, acham que os diplomas, por exemplo, o bom emprego, vai ser o alicerce que vai ajudá-las na hora da crise. Elas acham que se elas conseguirem obter o máximo de prosperidade nesse mundo, conseguirem obter o máximo de sucesso nesse mundo, vai estar tudo certo, né? Tem aquelas pessoas que acham que porque tem dinheiro, por exemplo, quando ficar enfermo, quando passar por alguma crise, não vai precisar de nada, não vai precisar de Cristo. Tem gente que acha que não precisa de Deus porque tem um dinheiro para pagar o melhor hospital, para pagar o melhor médico. Então faz disso o seu alicerce. Se contenta, por exemplo, com os títulos acadêmicos, acha que muitas vezes vai ter todas as portas de emprego abertas por causa do grau de escolaridade. Então vai fazendo de coisas desse mundo os alicerces para a sua vida. Tem muitos também que têm falsos alicerces dentro da igreja. Vem à igreja, mas a palavra que é pregada nunca frutifica em seu coração. Há pessoas, por exemplo, que se contentam apenas em ouvir sermões e basta. Então, tem gente que, estou pregando hoje, vem, ouve a pregação de hoje, vem no próximo domingo, ouve a pregação do domingo, vem no outro domingo, daí ouve a pregação, vai ouvindo, vai no YouTube lá, digita o nome do pregador, fica ouvindo a pregação, mas só que a fé só baseia em ficar escutando o sermão, não tem resultado prático na vida da pessoa, não houve ali a conversão ainda. E ela, às vezes, pode não somente ficar ouvindo o sermão, às vezes compra um livro cristão, coisa do tipo, e só fica ali sem frutificar. Com isso está criando um falso alicerce. Tem pessoas, por exemplo, que fazem dos seres humanos os seus alicerces. Tem gente que faz, por exemplo, dos pastores o seu alicerce. Coloca a sua fé, a sua estrutura em cima de seres humanos. Gente que faz de teólogos, por exemplo, o seu alicerce. Cantores da igreja, pessoas famosas, o seu alicerce. Porém, gente, isso é frágil. Quem se vê estabelecido sobre os seres humanos, sem fazer de Cristo o seu alicerce, sem se arrepender dos seus pecados, sem ter mudança de vida, vai ter um alicerce frágil. Por quê? Porque hoje, por exemplo, a gente estava no Café com Bíblia. Fazer uma propaganda aqui, Léo Marketing. Venha para o Café com Bíblia. Hoje nós tivemos um Café com Bíblia muito bom, que nós estudamos sobre o cristão e o racismo, questões de ética cristã, né? E eu comentei ali no Café com Bíblia que até mesmo, porque teve pessoas que se escandalizaram e saíram da igreja porque não estavam estabelecidas em Cristo, pessoas famosas. Eu falei, por exemplo, no Café com Bíblia, eu trouxe um exemplo histórico, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, tinham igrejas batistas, presbiterianas, metodistas e até a Assembleia de Deus dos Estados Unidos que defendia o racismo e ensinava o racismo no púlpito, pregava aquele texto de Gênesis que nós lemos hoje no Café com Bíblia, Gênesis 9, lá que Noé ele amaldiçoou Canaã,
eles usavam esse texto, e o texto em que Deus amaldiçoa Caim depois de matar Abel, para falar que a pele negra é amaldiçoada, sendo que o texto não tem nada a ver com isso. O texto não fala nada disso. E eles ensinavam isso até 1960, 70 ali, nas escolas dominicais, em muitas igrejas batistas, presbiterianas, e precisou até as convenções ali, porque isso gerou um racha na igreja, ali nos Estados Unidos, essa questão racial, precisou até as convenções vir a público pedir perdão, reconhecendo o erro de ter cometido ali racismo dentro da igreja.